Amém. Hoje, dia 14 de abril de 2019. Ontem aniversário foi da Marta e da Ellen. A Ellen Abreu. E nós estamos estudando Gálatas 5, 16 a 25, as obras da carne e o fruto do Espírito. Esse microfone é bom, hein? E já está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Hoje é dia 14, não é isso? Domingo que vem não teremos estudo dia 21, depois tem dia 28. Depois é provável que a gente termine dia 5 de maio. Próximo domingo Zé Pedro vai fazer aula dele aqui. Próximo domingo que acontece? O Zé Pedro vai fazer aula dele aqui em cima. Ah, é? Boa. Ah, é. Agora é só trazer o Zé Pedro. E nós estamos já no final do estudo do O Fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Viu, Elaine? Não é proibido amar, não é proibido ficar alegre, não é proibido ter paz, mas é porque é impossível ser proibido ter paz, porque a paz é... Você pode pôr placa para todo lado, pode até bater na pessoa, mas o Paulo e o Silas, eles apanharam, chicotearam, estavam lá na prisão, estavam cantando. Eles estavam em paz e estavam alegres. Estava de boa na lagoa, né? É, de boa na lagoa. Então, essas coisas, o amor e etc., são manifestações que o Espírito reproduz, porque é o caráter de Jesus Cristo que é reproduzido em nós, quando nós decidimos andar no Espírito, conforme está dito, ordenado aqui no 5,16, andai no Espírito. E essas coisas, elas não vêm em sequência, elas estão disponíveis para que, de acordo com a circunstância, porque andar implica em um passo, depois outro passo. A gente não anda 11 passos de uma vez, né? Um passo de cada vez. Isso quer dizer que momento após momento, nós vamos ter a oportunidade de viver segundo o velho homem ou segundo a nova criatura, que se renova segundo a imagem daquele para o qual nós somos predestinados de sermos iguais, que é Jesus Cristo. Então, momento após momento, você tem a oportunidade de amar ou de odiar, de ficar alegre ou de ficar triste, de ter paz ou de ficar inquieto, de jogar a sua ira lá longe e ser longânimo e macrotumos, ou se irar, xingar, chutar e bater. Você tem a oportunidade de praticar a bondade ou de negar a bondade. Não precisa nem praticar a maldade, não, só negar a bondade, só negar, Literalmente. já é algo que não está de acordo com o plano de Deus. Momento após momento, nós temos a oportunidade de sermos fiéis. Nós vimos aqui algumas semanas atrás que é o significado da palavra pistes, que é traduzido fidelidade, e também temos a oportunidade de sermos mansos, gentis, confiantes, suaves, cavalheiros, tendo o poder que o Senhor disponibilizou para cada um de nós. Serás revestidos de poder. Está lá em Atos 1:8. Em cada um dos momentos que a gente vive, nós temos a oportunidade de sermos mansos. No grego é prautes. É como eu falei aqui na semana passada. A prautes anda sempre junto com a humildade. Nós vimos algumas passagens. Se precisar, a gente repete aqui. É como um cavalo que se submeteu ao freio, ao controle de um freio. Nós voluntariamente nos colocamos sob o controle do Espírito Santo e nos permitimos ser controlados por Ele. E nós vemos que Jesus, Ele é manso. Tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, porque eu sou praus.
Eu sou manso, eu sou humilde. Aprendei de mim. Eis aí vem o vosso rei, gentil, humilde, montado num jumento, na cria do animal de carne. Está lá em Mateus 21:5. E o outro citado foi Mateus 11:29. Então, independente, isso é básico. Aliás, para viver o amor, amar quem os pouco amados, para viver a alegria e a paz dentro de circunstâncias que não favorecem, para praticar a bondade, a longanimidade, a benignidade, para ser fiel, sob a pressão que Satanás impõe através do cosmos, do sistema mundial e até da nossa própria carne, porque o meu inimigo sou eu. O inimigo mora dentro de mim, né? Que é a velha natureza, que é aliada do meu inimigo externo. Então nós estamos numa luta bem grande. E quando, eu gostei da ilustração do pastor Jean semana passada, de números sobre tocar no defunto, seria contaminado. Exatamente. Nós ficamos contaminados quando tocamos no defunto da velha natureza. A gente precisa do sangue de Jesus o tempo todo. Porque toda hora a gente dá pelo menos um toquinho no defunto, né? E essa mansidão, ela se manifesta, assim como todas as outras características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, eu acabei até de citar, ela se manifesta mesmo diante de circunstâncias difíceis. Aliás, todas as circunstâncias são difíceis. Eu queria ir com os irmãos aqui em 2 Samuel 16, pastor gostou. Eu sei que você gosta do Velho Testamento, você gosta dos Samuéis, dos Reis, dos Crônicas, ele gosta. Pelo menos ele não é pastor de um testamento só. Porque tem pastor que só prega Velho Testamento, tem pastor que só prega Novo Testamento. Você prega os dois, tem um equilíbrio aí. 2 Samuel 16. Tem pastor que não prega testamento nenhum. Falou bem, prega Lost. Até pouco tempo atrás tinha gente pregando Lost. Mas 2 Samuel, capítulo 16. Como sempre, Davi, né? Ele demonstrou mansidão, mesmo dentro de uma circunstância difícil, em que ele estava sendo, a advogada conhece essa palavra, ele estava sendo aviltado, né? Ele estava sendo ofendido, ele estava sendo vilipendiado, e ele entregou na mão de Deus. Não vou esquentar minha cabeça não, deixa ele xingar para lá. Eu vou seguir a minha rota do Espírito aqui. Está em 2 Samuel capítulo 16, verso 5 em diante. O Davi estava fugindo. Davi estava fugindo do Absalão. O Absalão deu golpe. Vê lá aí. É golpe. O Absalão deu golpe. É golpe. Ele deu um impeachment no Davi lá e... Cadê seu avô? Está lá embaixo. Aí foi lá para baixo. Ele sempre entra aqui com aquele jeitinho lá, restinho dele, dando bom dia. E ele está fugindo. Ou seja, Elaine, o trem já não está bom para o lado do Davi. O próprio filho está se rebelando contra ele. Aí aquela turma que já não ia com a cara dele, aproveita a oportunidade e se manifesta. É interessante. Rebelião Só esperou a chance. Jesus falou, olha, escândalo não é legal, mas eles sempre vão acontecer. As tragédias, os escândalos. É o que vai acontecer no milênio. Vai acontecer no milênio. Durante 1000 anos, alguns vai estar com aquela sementinha da velha, aquela sementinha de rebelião no coração, e quando o inimigo for solto, eles vão levar uma miríades. E não é pouco não. É igual jogar imã em caixa de limalha. Conhece limalha de ferro? Ou fica quase impossível limpar depois o imã. É porque vai ter muita gente insatisfeita. Ele está citando o reino messiânico de Jesus Cristo, que ao final Satanás vai ser solto, porque ele vai ficar preso por 1000 anos. E ele aglutina uma multidão de revoltosos como a areia do mar. Muito
Muita gente. O que aconteceu? Como a areia do mar. Não. Eu não ouvi nada, eu já sou meio surdinho. É como jogar um imã na caixa de limalha. Os corações vão se manifestar. Os corações vão se manifestar. Eu não ouvi o que você falou. Que bom. Mas 2 Samuel 16:5. O Davi fugindo. Tendo chegado o rei Davi a Paurim, bonito esse nome. Tem até uma cidade por aqui perto que tem um nome parecido com I. Como é que é? Não, Paulo não é em São Paulo, é. Tem uma cidade com I. Iapim. E a Otim. Não, e parece que é com B também. Mas chegado a Paurim, Tem muito daí. eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul. Ou seja, esse rapaz ele estava insatisfeito com o governo de Davi, porque ele achava que o parente dele é que tinha que estar lá, o Saul. Mas quem tirou de Saul não foi Davi, foi Deus. Isso foi óbvio. Mas tem gente que mesmo diante de um processo que Deus é que faz, eles não reconhecem. Eles acham que foi golpe, né? Mas deixa para lá. Exatamente, então esse vermelho aqui, esse Simei, ele está achando bem feio. Você deu um golpe no Saul, agora o seu filho deu um golpe no você. Entendeu? Ele está achando que é uma justiça poética. Ele não está no espírito desse Simei. Ele está olhando as coisas do ponto de vista da carne. Por isso que é muitíssimo importante a gente obedecer Gálatas 5,16 e andar no espírito. Porque se chegar um momento você tomar uma decisão muito importante, você não está andando no espírito, você está na carne, está no carro, está no geral, você toma uma decisão errada que pode trazer muita consequência, pode trazer muitos desdobramentos. Nós já vimos isso. Eu, em 355 anos de crente, eu já vi isso acontecer demais da conta. Uma pessoa na carne tomar uma decisão errada, dividiu uma igreja, montou uma igreja, 2 quarteirão da igreja que ele dividiu antes, e não passou 2 meses, a igreja dele acabou. Ele estava achou que estava no espírito, que estou fazendo a coisa certa. E a E diferença, deu meleca. e a diferença entre o Davi e Absalão é grotesca, né? Porque não questão de carne e espírito. Davi, ele falou, ó, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele não ia tocar no Saul. Sim, Davi era temente a Deus. Ele esperou primeiro Deus fazer o que tinha de fazer, para depois ele assumir o trono no tempo certo de Deus. Exatamente. Enquanto Absalão, ele tomou o reino por causa de uma consequência de um pecado de Davi. Sim. Ele primeiro tomou passivamente, porque ele ficou na porta da cidade. Se eu fosse rei. Depois ele foi para a parte hard. Primeiro foi Guerra Fria. Primeiro foi Guerra Fria. Primeiro ele minou. Depois ele atacou. Cumprindo uma profecia de Deus. Do próprio Natan. Exato. Do próprio Natan. Mas então tem gente aqui que está falando, esse Simei está falando bem feito para o Davi. O Davi, como ele estava no espírito, ele, que é o nosso assunto, ele foi prautes. Ele foi manso e humilde. E ele tinha, perdão, é uma coisa que eu gosto muito. E Davi, no momento da rebelião, ele tinha a convicção das promessas que Deus tinha feito a ele. Sim. Promessas que já tinham cumprido e promessas que ainda iriam cumprir. Então eu vou sair daqui, deixar Deus tomar conta. Talvez Deus está querendo trazer uma disciplina aqui. Eu vou sair aqui e no momento certo Deus vai me trazer de volta. Exatamente. Você tem que ter convicção do propósito de Deus para a sua vida. Porque se a coisa adversa acontecer, você continua na boa. Está tudo bagunçado. Eu nem no trono estou, eu que deveria ser ele. Mas se Deus me prometeu que eu e minha família ia sentar aqui, que o meu descendente seria representante eterno, e eu aqui fui colocado por Deus como rei aqui, para mim eu sei no espírito que não é Absalão, vou esperar. E essa decisão que a pessoa toma, como Davi tomou no espírito, de sair, abandonar lá, dar um tempo para que Deus possa trabalhar e restituir o reino,
por exemplo, muitas vezes em nossas vidas nós tomamos decisões em nossas vidas que somos mal compreendidos. Como ele estava saindo, Simei apedrejando, e somos apedrejados também, de nós. Estou entendendo o que você está falando. Somos apedrejados de todas as formas, pelo fato de estar caminhando dentro do que o Espírito Santo está nos direcionando. Então Simei ficou lá apedrejando ele, mas quando no retorno... Como é que você sabe? Eu ainda não li. É a história, é a Bíblia. Mas é verdade. A gente tem que agir de acordo com a convicção que o Espírito te dá. Mesmo que esteja sendo apedrejado, deixa ele jogar as pedras. Nós estamos aqui para agradar. Olha. Eu falei com ele hoje à tarde. Vai aparecer na igreja. Nós estamos aqui para agradar homens ou para agradar a Deus? Mas voltemos, como diz a Elaine, voltemos a perícope. A perícope. Ele falou que eu tenho que seguir da Voltemos a perícope. 2 Samuel, capítulo 16. Tendo chegado, é Baldim, lembrei o nome da cidade. Tem uma cidade chamada Baldim. Tem uma cidade chamada Balx, eu não sei. Tem uma cidade chamada Ixi, Balx. Deve ser lá na Bélgica essa cidade. Não, eu acho que é lá no Nordeste que eu li uma sentença que depois eu vou te mandar, só para você ler, que é engraçado. Pois é. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, não é Baldim, tá vendo? Baurim, começa com U, termina com I, é Baldim. Mas é mineira? É mineiro, é aqui pertinho, Baldim. Eu gostei do Joga Pedra, o que era? Gostou do quê? Mas tendo chegado Davi a Baurim, Vai falar agora, vai ler o texto. eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho do Gera. Tá aqui, ó, filho de Gera. Não tem acento agudo. É Gera. Mas aqui no hebraico é sempre fechado, é G. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Ele era sem noção. O rei seria descontado pelos valentes. Ele jogando pedra, né? A tropa de choque, a SS, né? Estava ali, ó. A elite lá do comando, né? Os dragões da independência. Como diria o Marcelo, a SS. O salsa. Eu aceito mais água, mano. É a gripe. De vez em quando eu o copo. De vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui, porque eu tô meio. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue. Isso você não está mentindo, não. Fora homem de sangue, homem de Belial, né, do capeta. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saúl. Lembra que eu falei? Ele estava olhando do ponto de vista humano. Carnal, ele estava achando que foi um golpe que ele deu no Saúl, que agora está dando um golpe. Agora ele está tomando um golpe do Saúl. Depois você arranja uma aguinha. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saúl, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então dos valentes já queria logo sacar da espada. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Se fosse o militar só pensa no... Se fosse o Pedro, já tinha arrancado a orelha. Já tinha arrancado a orelha. Água, hein? Demorando. Ele é exigente. Vou chegar aqui essa... Daqui a primeira ela foi comida, né? Passar dentro lá no bolo, depois foi tomar água. Pegou uns granulados. Daqui eu vi catou uns granulados ali. O rapaz, o militar, o valente que estava à direita ou à esquerda, já queria logo arrancar a cabeça. Aqui que está o espírito de Prautes, de mansidão de Davi, que é o nosso assunto. Respondeu o rei:
Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ele está falando com Abissai, o general dele que queria arrancar a cabeça. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim fizeste? Eu falei, às vezes ele está até com a razão. Deixa ele na dele, ele acha que está certo. Esse é o ponto de vista dele. Assim, eu discordo, mas eu respeito. Mas ele aí, no caso, ele não foi humilde, não. A sua colocação de humildade. Não, eu estou falando humilde, eu estou falando mansidão. Nosso assunto é prautes, é mansidão. Ele poderia ter ficado igual a Abissai. Arranca mesmo. Arranca a cabeça desse pão morto. Ele poderia ter ficado nervoso, mas ele foi manso. Ele não foi revidante. Entendeu? Ele falou, não, deixa amaldiçoar. Se fosse eu ficava nervoso. Então, lá em casa, entre um ladrão. Eu falava, pode ir lá, sai, arranca com vontade mesmo. Arranca como se fora eu arrancando a cabeça. Porque a gente gosta de justiça, a gente gosta de fazer as coisas com a nossa própria mão. Entendeu? O Abissai, ele olhando a coisa do ponto de vista humano, ele falou assim, não, ele é ungido, o Senhor não pode tocar não, vai quebrar a perna, vou jogar uma maldição em cima. O Davi foi, o assunto aqui é que ele foi manso. Ele foi como o Senhor Jesus, na mansidão, como é que fala? Na miúda, ficou de boa. E interessante a história. O fruto do Espírito é a desmiudância. Do Simei, porque quando Davi está retornando, ele volta lá, ele vai lá e encontrar com Davi. E Davi fala, tá, você não vai morrer, mas também tem uma coisa, né? Você vai ter que ficar aqui. Aí é quando Salomão assumiu o trono, Salomão, você não pode sair da cidade de Jerusalém. Se um dia você sair de Jerusalém, você morre. Ele sabia que não podia sair de Jerusalém. Ele ficou um tempo não, uns 3 anos. Mas depois que o soldado, as mulas dele fugiram de Jerusalém, e foi para um outro lugar, em vez de ele delegar alguém para ir, depois saiu e foi atrás. E dedaram para o Salomão. E aí foi a sentença. E o Salomão chamou ele às contas. E ele dançou. Aí ele morreu. Mas durou uns 3, 4 anos depois. Foi. Eu também gosto. Então, ele também veio. Falou que é Samuéis, é comigo. Ele amaldiçoou também como o ungido do Senhor, que Davi não ousou a fazer com Saul, e ele também teve o retorno, não ficou em vão a questão dele. Ele semeou algo que colheu depois. Mas continuando, verso 12. Diferentemente na graça de Deus, muitas vezes nós semeamos algo e Deus nos trata com graça e misericórdia. Que é a forma como a gente deve tratar. Mas eu não vejo isso como maldição, não. Foi o curso normal da situação dele. Isso é o que você fala que você não vê como maldição? Porque ele não foi amaldiçoado. Eu falo o cara que morreu logo 3 anos depois. Você fala o Simei? Não, o Simei não foi amaldiçoado, não. Ele estava amaldiçoando. Ele foi amaldiçoado. Entendeu? Eu também não vejo como amaldiçoado, porque ele não foi amaldiçoado por ninguém. Foi uma questão de então porque ele ferrou o Davi lá atrás. Não, mas foi consequência disso, porque por causa disso ele não podia sair de Jerusalém. Sim. Foi por causa não, mas não teve amaldiçoamento nenhum. Não teve amaldição. Eu usei esse termo porque isso existe por aí nas igrejas evangélicas. Se você falar mal do pastor, vem o Exu e quebra sua perna lá, entendeu? Vai lá na Universal, isso é falado. Se você fala mal dos pastores, dos bispos lá, eles mandam uma encomenda para o seu lado e a cavacar é a sua vida. A questão dele morrer depois foi consequência do ato do que fez, que até uma sentença, tanto de Davi como de Salomão, que ele não poderia sair de Jerusalém por causa do que ele fez. E ele pegou, desobedeceu e saiu. Então ele decretou sua morte. Acho que eu não sei se você foi a Lulu que postou um vídeo de um nutrólogo. Você falou, olha aí, que ele contou a história de 1 segundo e de 1 milhão, 1 minuto. Okay. Ele é um nutrólogo. A Lulu até segue ele no YouTube, porque o médico dela mandou ela seguir, porque ele dá uns bons toques. Não sei se você sabia se ele é nutrólogo, que ele é nutrólogo. E ele fala muito, acho que não sei nem se ele é crente, porque hoje em dia está todo mundo com cheiro de crente, né? Todo mundo fala Deus, Deus se abençoe, não sei o que, né? Todo mundo benze, todo mundo hoje
hoje em dia, mas tem uma coisa que ele falou que não existe certo e errado, no sentido do que ele está falando lá. Não existe coisas que você faz certas e coisas que existem. Não existe bênção e maldição. Eu agora não lembro o termo que ele usou. O que eu quero enfatizar são consequências. A forma como você trata seu corpo hoje, você vai colher uma consequência depois. Entendeu? É desse sentido. Agora tem que olhar tá lá no WhatsApp, lá a frase exatamente com as palavras dele. Não existe isso e aquilo outro. O que existe são consequências. Ou seja, ele está parafraseando o Gálatas. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Né? Se você maltrata o seu corpo, depois você vai reclamar de estar doente. Deus não gosta de mim. Não é. E esse cara aí foi zeloso. Como é que é? Você vê que ele era extremamente zeloso. Quem? Esse que morreu. Que foi depois de 3 anos. Eu esqueço o nome. Você está falando do Cimei? Porque eu quero dizer. você vê que ele era um cara. Poxa, você falou, você usurpou. Deus, você é filho de Belial. Deus, ele até se ele tivesse no espírito, ele não teria amaldiçoado, porque ele teria percebido que Davi herdou o reino, o trono, pela vontade de Deus. Porque Deus é que conduziu as circunstâncias de tal forma que Davi herdasse o trono. Mas como ele não estava no espírito, ele estava na carne, ele não olhava as coisas do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista dele mesmo, ele chegou a essa atitude de amaldiçoar Davi. Ele interpretou errado os fatos. É porque ele era da casa de Saul. Exatamente. Ele, na realidade, ele estava sendo corporativista. São as circunstâncias da situação. Sim. Agora, é fato que se Deus também tivesse agido no sentido dele ter sido tocado virtualmente, ele faria diferente. Sim. Não ia jogar pedra. A questão é o momento e a ação. É disso que eu estou falando. São as consequências. Se ele não tivesse amaldiçoado Davi nessa circunstância, ele não teria que depois pedir desculpa quando Davi retornou. Davi não teria pronunciado a sentença dele ficar preso, em prisão, cidade auxiliar. Não é domiciliar. Cidade auxiliar, né? Prisão metropolitana. Município auxiliar, e ele não teria saído, e o Salomão não teria punido, ele não teria morrido. Certo, mas o fato dele arrepender era uma questão de ser tocado pelo Espírito. Sim, só que ele não respeitou o parâmetro que Davi circunscreveu o perdão dele. Está perdoado, mas você não pode sair de Jerusalém. E ele saiu. O que eu estou falando de causa e efeito se ele não amaldiçoou aqui em 2 Samuel 16, ele não tinha que se arrepender depois, lá na frente, quando Davi retorna. Davi não teria pronunciado a sentença de prisão domiciliar, vamos chamar assim, né? Município auxiliar fica mais complicado. Ele não teria desobedecido lá na época de Salomão e ele não teria sido morto. É tudo causa e efeito. Sim. Tudo causa e O que eu efeito. estou querendo colocar, porque quando você ação em cima de ação. Ação após ação. O período entre o amaldiçoar e a morte, aconteceu tanta coisa nesse tempo, que são coisas que estavam programadas por Deus para acontecer. Essas coisas tinham que acontecer no seu momento certo, antes da morte dele. É uma coisa que influencia todo o seu... Está entendendo? Claro que você entende o que eu estou falando. Eu entendo, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Tem um contexto de tudo, foi com Davi, com Betseba. O que eu quero destacar é que Davi tinha motivos para ter se irritado com Simei. Mas mesmo assim ele foi manso. Todos os dias nós teremos motivos para nos irritarmos com muitas pessoas e muitas circunstâncias. Eu pelo menos tenho muitas todo dia. Por que justo na hora que eu entro num quarteirão é a hora que começa a sair gente de tudo quanto é loja e ficar na minha frente? E que uma pessoa que anda bem devagarzinho fica justo na minha frente. E que 3 ou 4 pessoas normalmente colocam um ao lado da outra só para eu não passar. Tudo inconscientemente. Isso me dá vontade de sair chutando, derrubando. Eu falei, eu não posso ter carteira de motorista, porque se eu tivesse, eu ia ter que usar um caminhão igual lá do Mad Max. Ia ter que ter uns trilhos de trem de ferro. Eu acho que você tem que ter carteira. Como é que chama? Para-choque.
Porque se alguém fechasse, por exemplo, o cruzamento, eu saía empurrando todo mundo. Você viu o caso Eu não aceito desrespeito à lei. Aquele caso da mulher que foi atropelada, aquele negócio, você vê literalmente que não tem lógica, mas tem toda a lógica. A carreta pode vir sem freio, eu sei que vai passar em cima de mim se eu atravessar na faixa, mas se o sinal está verde e eu estou na faixa, eu vou mesmo assim. Mesmo que venha uma carreta sem freio. Porque eu tenho direito de passar na faixa com o sinal verde. As circunstâncias daquele lance, eu nem sei como é que está o resultado da mulher que estava grávida de 6 meses, que foi atropelada, passou mesmo dia que vi várias vezes. Você vê a mulher passando, atravessando a rua, e o carro, ela pega, não estava em alta velocidade, mas o carro, como era o carro frente na baixa, pegou o carro, virou e foi em cima. Essas circunstâncias são... aquele que nós vimos da mulher que não respeitou a placa de pare, né? Tá todas as duas só levando filho para a escola. É isso. Então, para não dar placa de pare, então. E Davi ficou irritado. Vocês viram essa notícia? Você vê que Davi ficou irritado com o oficial, e esse oficial, pelo que me parece, também morreu depois, né? Ele foi um dos primeiros que o outro mandou matar, não foi? Eu não lembro. Qual que foi o fim do Abissai? Tem que ver. Abissai não, foi bem depois, quando ele viveu contra o general de Saul, quando Saul já tinha perdido o reino, né? Eu não lembro do final. Quando um dos generais de Saul que se uniu a Davi. Eu esqueci o nome dele. Agora não Mas lembro. então, o que você está querendo dizer aí é esse lance aí que você está falando. Não, o que eu estou querendo dizer é que todos os dias nós temos circunstâncias que nos dão motivo para ficar irritados. Não, mas tudo bem, mas eu falo no ponto desse... Assim como Davi poderia ter ficado irritado nessa circunstância. Mas ele foi manso. Todos os dias nós vamos ter circunstâncias. A Elaine me dá milhões de motivos para ficar irritado. É o contrário, né? Carlos, Mas não é mesmo assim, ela é mansa comigo. a própria história ela nos ensina muito, né? Muito, o que é espiritual, o que é carnal. Ela ensina, a gente só não as aprende. decisões. No caso do Davi, ter saído do reino para Absalão assumir, foi um ato que ele fez lá atrás, quando ele, aos escondidos, ele possuiu uma mulher, e aí Deus falou: o que você fez escondido será para o seu filho falar em público. E aconteceu, depois nós sabemos essa história, quando Davi sai de Jerusalém, Absalão tem uma relação com as concubinas de Davi todas, e mandou montar uma tenda na praça pública e fez. Mas ainda fez um Big Brother, ainda televisionou isso. Isso foi consequência de tudo isso. Acho que isso tudo foi amortecendo para ficar mais manso. Exato. Aí o que acontece? E teve mais consequência. O filho dele faleceu, né, quando nasceu, Deus disse: seu filho vai morrer, e morreu. Então tem uma série de consequências por causa de um ato que ele fez, o que você falou no início. Uma decisão errada. Milésimo de segundo, pode gerar uma consequência. E olha, você vê, tanta de coisa aconteceu. E quando Davi estava retornando para Jerusalém, e Simei foi pedir perdão, ele não foi pedir perdão, ele foi falar que ele foi justificar e... Foi mal. Foi mal, exatamente. E um dos capitães do Davi, que não foi o mesmo, ele falou assim: ficaria vivo tal pessoa que amaldiçoou o rei. Aí o rei falou: hoje ninguém vai morrer em Jerusalém, é tempo de festa. Porque o rei retorna à sua casa. Você está citando o texto de líderes. É o recesso, nós estamos em recesso, nós não vamos fazer nada. É tempo de festa, porque o rei retorna à sua casa. Então, aí tem a sentença dele: você não pode sair da cidade. Você pode ficar aqui a vida toda e morrer aqui dentro. Mas não sai, porque se um dia você sair daqui, você morre. Teve uma restrição. Aí foi passado para Salomão, quando assumiu o reino. Quando ele deixou a pauta de assuntos, de pendências e coisa e tal, construir o templo, vigiar para ver se o Simei não sai de Jerusalém. E por causa de bobagem ele saiu. Porque ele não saiu porque E foi uma mula, né? Foi atrás de uma mula. Mas só para fechar o assunto mansidão, que não tem nada a ver com o assunto seu lá, que o seu assunto é Davi, não ficou manso, igreja. Mas a história sempre desdobra, né? Mas aí tem uma questão também. Davi, você pode ter sido manso, mas ele foi mal na situação de
de colocar uma pena capital de 3 anos para ele não poder sair. Você está entendendo? Não, mas ele é rei. Não, mas aí tá, não é. Mas foi 3 anos, foi a vida inteira lá. Ele que só durou 3 anos, ele ficou, poderia ter ficado a vida inteira. Tem que entender a história. Aquilo que você está relatando. Você está colocando uma coisa dele aí que é. Você está falando que foi mal, eu já acho que é o contrário. Foi muito manso. Porque Ele foi Porque bem. ele merecia morrer. Exatamente. E a lei não levou. E ele, ao invés de matar, ainda colocou o cara em prisão Não, mas domiciliar. aí você coloca a morte Nem no cárcere ele precedente. É? Ele nem no cárcere ele não colocou, ele colocou, deixou Ele viveu a vida dele toda. É o que o Marcelo está enxergando como maldade, eu enxergo como longanimidade, como benevolência. Não, mas Ele não, era ele uma ainda prisão deixou perpétua. Não, é porque assim, ó, hoje quando a pessoa transgride, tem a sentença, vai ser julgado, né? Então lá em Jerusalém, ele era rei, mas ele não ficava dando ordem, eles eram muito organizados. Tinha a sentença, foi dada uma sentença, ó, prisão perpétua. Em cárcere não, domiciliar, ponto. Não, na cidade, ele podia nem sair. Não é domicílio, é município auxiliar. Ele podia viver a vida dele todinha, negociar, fazer compra. Se falar assim, ô Carlos, você está preso em Belo Horizonte pelo resto da sua vida. Eu falei, eu já estou, filho, há muito tempo. Não, eu tô falando assim, Desde que eu nasci, eu não saí daqui. Não era uma coisa aleatória, teve um julgamento e uma sentença. A sentença era essa. Não é que ele mandou para as próximas gerações, a sentença era perpétua. Então, se viesse o filho de Salomão e ele estivesse vivo, não importa. E se a linhagem de Davi perdesse o reino e viesse outro rei, é igual aqui a lei, o direito constitucional, o direito penal. A pessoa está cumprindo a pena dela, independente de quem vai ser o delegado ou o diretor da prisão, não importa. Entendeu? Era a sentença dele, não é porque ele mandou pro próximo. Então, E todo vai sair da cadeia e vai para a prisão. Se eu receber uma sentença sem causa, você está. Nunca mais vai poder sair de Belo Horizonte. Eu falei, obrigado. Não, e, A cara, minha esposa não vai me obrigar mais a ir para Piúma e nem o meu pastor vai me obrigar a ir para os Estados e Unidos. de acordo Beleza. com a lei do rei, de Samuel 7, o povo pediu o rei. Você quer o rei? Você não pediu o rei, mas tem as obrigações. Vai contra ele, você vai morrer. O Simei, a sentença dele era morte. Sim. Mas só que Davi não fez. Ele foi longânimo. Olha ele aí. Ele foi longânimo, ao invés de aplicar a pena de morte, ele aplicou uma prisão muito frouxa, né? Mas só para fechar o assunto mansidão, que é o objetivo maior de nós sermos mansos, o objetivo maior, a prática a prática máxima do Prautes, da mansidão, o melhor aproveitamento da mansidão, a circunstância em que melhormente poderemos aplicar. Eu gostei muito do crepitude, como é que foi? Croquitude. De Tiago 1,21, que diz o seguinte: portanto, Tiago 1,21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa é uma prática da mansidão que a gente nunca pode negligenciar. Porque muitas vezes a gente recebe a palavra assim, o pastor está falando para mim, o pastor está pegando meu pé. Pô, mas Deus é chato, hein? Deus esse assunto não morre, não? Será que Deus sempre vai ficar batendo nessa mesma tecla? Eu acho que essa passagem ela não é historicamente possível. Não, essa passagem eu não gosto muito dela. Tinha uma época em que eu cometi o pecado, talvez eu ainda até cometa, de não gostar de Esdras e Neemias. Eu gosto da Bíblia toda, mas Esdras e Neemias eu não gosto daqueles 2 livros, eles são chatos. É um pecado. Eu tenho que acolher Esdras e Neemias com a mesma mansidão, com a mesma receptividade, com a mesma bem-aventurança, né? Com a mesma atitude. Você já pregou sobre isso, com essa atitude de seja bem-vindo, fica à vontade, pode sentar, quer um cafezinho, pode passar um café para nós. O ensinamento de Neemias é profundo. Sim, mas é porque o Carlos Hamilton ele tem problemas com mudança, com reconstrução, com começar de novo. Porque eu acho que isso é uma coisa já derrubou, deixa derrubada.
Se já morreu, deixa morto. Se já acabou, deixa acabado. Assim, o Carlos Hamilton, meu velho homem, ele não é um cara de recomeçar coisa, não. Entendeu? Eu não gosto. Por mim, Jerusalém nunca mais seria levantada. Por isso. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem, porque Por senão isso você não pode voltar sempre no velho homem, porque se você voltar no velho homem, você vai estar contaminado. Sim. De acordo com a pregação do pastor Jean, E é por isso que você tem que estudar Neemias. Eu tenho muito a aprender. E hoje eu acordei com aquele, oh Deus do céu, eu acordo. Muitas vezes eu acordo com esse hino Porque muitas vezes, do Clausen na mente. só para compartilhar com você, que muitas vezes a destruição que você não quer que seja reconstruída, ela não veio de Deus e veio do inimigo, e Deus quer que você reconstrua. Sim. Assim. Às vezes, áreas Tem várias da gente, circunstâncias. às vezes situações da nossa vida, relacionamentos que a gente, tipo assim, não bota comigo não, sabe aquela coisa? E não foi Deus que te colocou isso no seu coração e nem a pessoa. Foi o inimigo que não quer que o fruto daquela amizade, ou daquela vida, produza na sua vida e que você produza na dele. Então essa linha aí é que eu Sim, mas eu sei que eu estou errado nisso. É algo que eu trabalho. Né? O livro de Neemias é apenas um ícone de um problema que existe na minha alma, que precisa ser curado, esse negócio de recomeçar, Eu também tenho de reconstruir, de refazer, entendeu? É um morto, é um defunto. Né? Mas o melhor a fazer é receber a palavra e receber com mansidão. Mansidão, só relembrando, é delicadeza, é suavidade, seja bem-vindolância, é deixar acontecer e não esquentar a cabeça e tocar o barco para frente, porque eu sei que Deus está no controle. Amém?